O varejo e o e-commerce parecem vender só produtos, mas na verdade eles vendem comodidade, confiança e pertencimento. Então, quando uma operação cresce muito e não olha de maneira ética para sua cadeia, para sua logística, para seus dados e para o pós-consumo, ela transforma toda a sua escala em muito risco. Então, na aula de hoje, como que o ESG conecta com o valor e como ele conecta com quem realmente importa, que são os consumidores, a eficiência operacional, a logística na cadeia, toda a parte ética e proteção da marca. Então, o ESG não é uma questão de prateleira, mas sim uma questão de combustível para suas operações. Vamos lá para essa videoaula de hoje. Vamos começar aqui, nós vamos dividir aqui em 4 blocos. Então, o primeiro a gente fala do dilema de escala versus impactos. Depois a gente vai para a logística verde e circularidade dos materiais. Vamos falar também rapidinho da ética na cadeia, né, e da governança dos dados. E finalizar com uma implementação prática e valor de marca. Então, não é uma sequência aleatória, né? Ela é intencional, que é você entender o problema, redesenhar a operação, proteger a sua reputação e transformar tudo isso em um plano de execução, né? Então a mensagem central é simples aqui: a sustentabilidade no varejo precisa sair do departamento de marketing e ser incorporado nas operações, na tomada de decisão do dia a dia. Vamos lá. O dilema, né? O dilema é crescer com velocidade sem aumentar os impactos socioambientais, né? Então, quanto maior a sua rede, maior a sua exposição a riscos, né, ambientais, sociais e de reputação. Então, o desafio não é escolher entre escala e responsabilidade. Então, o desafio é construir a escala responsável, né, com critérios claros para a compra de embalagem, logística, de como você vai fazer a gestão de dados, e dos relacionamentos com os consumidores. Então, depois que você entende isso, né, depois que você entende que esse é o dilema principal, você tem que olhar então também para os consumidores, né? São eles que decidem tudo. Então vamos lá. Então o consumidor deixou de ser só um consumidor, né? Ele passa a ser um comparador. Ele compara, ele pesquisa, ele vai atrás, cobra coerência, e tudo isso é como um sinal verde de compra, né? Então, uma prateleira meio que virou uma urna silenciosa. Então, é importante que o propósito, a transparência e a conexão ética, né, estejam diretos aí no produto, no rótulo, nas operações, no dia a dia, no atendimento, né, e principalmente na postura da marca quando acontece alguma coisa errada. Então, as marcas que são percebidas como mais responsáveis, elas acabam ganhando aí preferência, né, pelos consumidores. Só que isso depende de consistência e depende, né, da prova também. Eles vão querer entender se isso é só uma ação de marketing ou se é uma coisa que está dentro do dia a dia, né, dentro das suas operações. Se não, sem evidência, qualquer discurso vira ruído, né, de marketing. Bom, e-commerce às vezes parece que é mais limpo, né, só porque é digital, mas a conveniência disso tem aí um rastro físico, né, porque existe o centro de distribuição, né, os galpões logísticos, a questão de embalagens, devoluções, né, toda a parte de entrega, toda a infraestrutura de TI que existe para poder fazer com que isso aconteça. Então a pegada do e-commerce não está só no clique, ela está em todo o caminho que o item percorre até chegar na gente, né? Então embalagem, enfim, tudo. Então, não adianta nada você também ter uma entrega rápida e encantar o cliente e ter alto índice de devolução ou usar uma rota ineficiente, embalagens excessivas, né? Tudo isso acaba custando impacto ambiental e reputacional. Então, a eficiência digital não elimina seu impacto físico, né? Então, o que é importante aqui é entregar com inteligência operacional. Vamos começar agora o capítulo 2 aqui, né, que é a pergunta que não é como vender mais, mas como entregar melhor, desperdiçar menos e garantir aí, trazer alguns materiais de volta para a cadeia produtiva, né? Tudo isso acaba culminando no ponto que é a última milha, que é a etapa mais crítica, né, que é onde concentra custo, emissões, né, ruído urbano, enfim. Então a última milha é pequena na distância, mas ela é grande no impacto, né? Porque principalmente na percepção de cliente, né? Porque vai chegar numa velocidade, sob tais condições de embalagem, né? Se atrasou, não atrasou, como foi a experiência da entrega. Então, tudo isso conta. E existem opções para você começar a trabalhar para descarbonizar essa última milha, né? Que é trabalhar na eletrificação de frotas, né? Ou na otimização dessas rotas para você ganhar em tempo, ganhar em redução de combustível.
e trabalhar com micros hubs urbanos, né? Você pulveriza esses centros de distribuição pela cidade, fazendo com que isso aconteça de chegar a uma entrega mais rápida, né? Com redução de custo, com melhor tempo de entrega, e de repente você até já se adapta a restrições de cidades, né? Como rodízio, né? Por exemplo, em algumas cidades tem, como em São Paulo. Então, esses veículos, né, mais limpos ou com rotas otimizadas, né, e usar esses micro hubs urbanos que vão acabar aproximando, tudo isso vai acabar deixando sua entrega até mais ágil e já mais descarbonizada, né? Então, essa última milha é a que vai destacar se sua operação de fato é inteligente ou não. Na questão de logística reversa, né, bom, cada embalagem, cada produto aí descartado, item devolvido, continua contando a história da sua empresa, né? Então, imagina que você tem aí um produto que tem a sua embalagem e essa embalagem, por algum motivo que você não conseguiu pegar de volta na circularidade, ela foi parar boiando no, sei lá, no Rio Pinheiros, no Rio Tietê, e alguém passou e viu lá o seu logotipo ali. Isso vai gerar um problema reputacional enorme para você. Então, a logística reversa tá aí também para não só questão de conformidade legal, mas de proteção da sua marca, né? Você criar canais de coleta para isso, ter a rastreabilidade de quem coletou isso para você, onde foi, sob quais condições, para que você consiga trabalhar e devolver isso para dentro da cadeia de maneira que consiga ser reutilizada, né? O valor tá aí, não só em você coletar, mas saber quem coletou, para onde foi, e você conseguir colocar isso dentro de volta da sua cadeia produtiva, e acaba sendo uma ponte, né, pós-consumo, reputação e circularidade. É aqui que o varejo vai provar se o seu discurso resiste a auditorias, né, ou não. Então, você pode até ter uma boa loja, uma boa marca, uma boa campanha e acabar perdendo valor se você tiver fornecedores que são problemáticos ou uso inadequado de dados, né? Se o seu relacionamento com os clientes não é um dos melhores ou se você exagera na sua comunicação. Então, tudo isso aqui pode pesar contra você. Questão de diversidade, vamos lá. Diversidade no varejo aparece na vitrine, na campanha, no produto, né? No mix de produtos, enfim, na liderança e no atendimento do cliente. Então ela está em todas as áreas, né? Essa diversidade está aí. Então quanto mais diversa uma equipe é, melhor, porque ela tende a analisar diversos pontos de vistas diferentes, né? E acaba evitando que um produto seja lançado com um viés único para atender especificamente alguém, né? Com um ponto de vista, uma visão estreita do mercado. Então é importante a diversidade por isso, né? Além do que o cliente precisa se reconhecer nisso e reconhecer que existe essa diversidade real em todas as etapas, né, do produto dele. Então não é só uma questão de justiça social, né? É também uma questão de leitura de mercado, inovação e experiência do consumidor. Então, mesmo se você tiver uma equipe onde todo mundo é, sei lá, 1,80 m, cabelo castanho, olho castanho, tiver todo mundo igualzinho, mesmo assim você tem uma equipe diversa, porque todo mundo ali vai ter criações, bases, né, individuais, únicas, e todo mundo vai poder contribuir de um jeito único para esse produto, né, para esse, eventualmente, problema que vocês queiram resolver. Bom, greenwashing, né, bom, no varejo a comunicação é rápida, visual e altamente exposta. Então é muito importante esse cuidado com o greenwashing. Uma promessa ESG mal feita, mal formulada, pode virar um risco enorme e uma crise reputacional gigante em muito pouco tempo. Então o greenwashing não é só uma questão de você contou uma mentira, não. Você pode usar com exageros, com termos vagos, enfim, né, ocultar algumas informações, alguns riscos, tudo isso é greenwashing. Então, seja transparente, conte a sua história, por menor que ela seja, ela é a sua história, conte ela do jeito certo. Então, ninguém busca perfeição, todo mundo busca transparência. E transparência não vai enfraquecer a sua marca, né? Muito pelo contrário. Se ela é bem feita, ela é construída com autoridade, ela vai te trazer progresso comprovável. Bom, falando em progresso comprovável, o ESG só vira questão quando tem indicador. Então, se você não consegue medir, né? ESG é gestão de risco. Então, como é que você vai medir sua gestão de risco? Você identifica seus riscos e trabalha para mitigar, coloca uma meta e vai acompanhando para ver se você está evoluindo ou não. Então, quando você identifica o risco e trabalha para minimizar esse risco, você automaticamente passa a criar indicadores para que eles sejam observados, né, ao longo do tempo, essa performance que você vem fazendo, para você entender se isso vai ter algum resultado ou não. Então, eles precisam cobrir os pilares ambientais, social, né, ambiental, social e de governança.
Então, aqui estão algumas dicas, algumas sugestões, né, na verdade, mas todo esse impacto ambiental na operação, como intensidade de carbono, taxa de desvio, né, de resíduos, por exemplo, questão social de diversidade na liderança, turnover, ou a percepção de cliente, né, satisfação de cliente, e a questão de governança, você trabalhar com as suas políticas e monitoramento de fornecedores para fazer com que isso seja cada vez menos um risco a ser administrado, né? Então, se você não mede, você não tem como fazer gestão. Então, o primeiro passo é começar a medir. Então, se você não mede, é só uma opinião, né? Opinião é só uma opinião. O importante é você criar um plano de ação, né, para você conseguir ter uma meta e aí sim você entender esses valores. Falar em valor, o ESG impacta valor porque vai impactar risco, vai impactar reputação, né, custo de capital, resiliência, longevidade do seu negócio, preferência de consumidor. E no varejo, esses fatores aparecem rapidamente no caixa da empresa. Então, se você tem uma boa gestão de riscos ESG e consegue demonstrar isso através de evidências, né, com todo o seu trabalho que é feito e de antecipar riscos, evitar passivos trabalhistas, evitar passivos ambientais, proteger sua marca, conseguir empréstimos com taxas mais baratas, né, tudo isso conta e vai te trazer retorno. Então, nunca apresente o ESG como uma agenda paralela. Ele faz parte da estratégia empresarial, é só você levar isso de um jeito com que o board consiga entender, né, com palavras como margem, reputação, continuidade operacional, valuation, que são esses termos que eles ouvem bastante, que eles gostam bastante, né? Então, sustentabilidade não é uma coisa lateral, né? Ela é atrelada à parte estratégica e financeira do próprio negócio. E aqui, bom, a pergunta prática, né, como é que começa a transformar tudo isso, né? Então, coloquei aqui 90 dias, né, de sugestão como um plano de ação, com foco, prioridade, né, e cadência. Então, nos primeiros 30 dias, fazer um diagnóstico, né, de materialidade, entender se aí os seus gaps na cadeia, né, levantar a questão de escopos, fornecedores, enfim. Na fase 2, até 60 dias, né, tentar transformar esse diagnóstico em metas, né, trabalhar com alguns indicadores, treinamento de liderança, questão de planejamento inicial para logística, para compras, né, comunicação, enfim. E a questão de 90 dias, né, de você tentar aí alguns pilotos, né, já estruturar algum relatório específico e começar a formalizar algum plano de ação, né, para a sua equipe e escolher o que de fato vai merecer ser escalado, né. Então a ideia não é resolver tudo em 90 dias, mas começar a trazer um pouco de tração real, né? Importante ter tração, começar. É legal pensar grande, mas começar pequeno para ter tração. Então, como eu disse, o varejo do futuro não é o que vende mais, mas é o que vende melhor, né? O que vende mais, não só mais rápido, mas que consegue entregar com menos impacto ambiental, menos impacto social, com mais conveniência, né? Com mais satisfação dos seus clientes. Então, quem entende isso lidera e quem não entende vai ser liderado, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com a sua rede, escreve varejo aqui, eu entro em contato, a gente começa a conversar sobre como você pode avançar com as práticas ESG aí, onde você trabalha. Muito obrigado para quem ficou aqui até o final, um abraço e até o próximo vídeo.